Bom, em linhas gerais, o que eu posso afirmar e informar é que as investigações estão em andamento. Elas têm, evidentemente, um encadeamento com atos pretéritos e atos futuros. Não é possível a mim antecipar o que vai ocorrer. O que eu posso registrar que o que a senhora mencionou, tudo foi feito por ordem judicial, nos termos da lei, a partir de indícios ou provas. Então, isso é transformado numa análise policial, em pedidos que são apresentados ao ministro Alexandre de Moraes, e ele examina, defere ou indefere. O que é evidentemente nítido é que esses eventos derivados de ordem judicial recentes, vão ampliando os indícios. Isso vale para as operações chamadas lesa pátria, vale também para a busca que foi feita ontem sobre esse advogado. Então, vai se montando um quebra-cabeça que deve ser blindado posteriormente perante o Poder Judiciário. Nesse sentido, concluo dizendo que esse depoimento desse senhor Delgatti na CPI traz elementos, traz afirmações que serão confrontados pelas autoridades competentes, sobretudo, inicialmente, a Polícia Federal, mas também o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, com outros indícios. Quando você tem afirmações, isto não é analisado isoladamente. Você analisa se essas afirmações são congruentes ou são convergentes com outros tantos indícios. Como é um fato de hoje, é claro que essa análise não foi feita ainda, mas será feita. E como os inquéritos estão continuando, prosseguindo, haverá, seguramente, não é uma informação, é uma dedução e uma imposição legal, haverá atos futuros, sempre nesse sentido de aplicar a lei. A apreciação que nos cabe é dizer que desde terríveis eventos que se iniciam na operação da Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno e que vem até o 8 de janeiro, há progressivamente a produção de provas e indícios mostrando que houve práticas ilegais. Agora, até onde isso vai, realmente não é algo que possa ser desse momento antecipado. Próxima pergunta, Dimitrios, o Globo. Boa tarde, ministros. Eu queria voltar nesse assunto do Delgatti. Rapidinho, o Conselho vai participar dessa investigação que já está tendo, nessa operação Lesa Pátria e tudo mais, vai impor alguma ação sobre esses casos? E uma segunda pergunta sobre as metas. Vocês falaram que as metas só vão ser estabelecidas depois de novembro. Essas metas vão ser renovadas anualmente e a parte ambiental já está dentro dessas metas? Sim, são metas anuais. Que estarão na nossa proposta articuladas esses dois eixos. Nós já estamos atuando assim nesse ano, como enfatizei em relação à experiência do combate ao garimpo na terra Yanomami, há uma preocupação especial com os mecanismos de financiamento e lavagem de dinheiro. Então tem o tema concreto da desintrusão da terra indígena, mas nós sabemos que só haverá sustentabilidade nas ações de combate aos crimes ambientais se você alcançar os financiadores e alcançar para onde esses produtos ilícitos estão indo. Madeira, como o ministro Vinícius aludiu, no caso também de ouro ilegal e assim sucessivamente. Sobre essas investigações em curso, é claro que o olhar da ENCLA e desse Conselho é mais prospectivo, é no sentido de aprimorar a legislação, fechar espaços e combater novas fraudes, novos crimes, no caso. Como o presidente Alckmin aludiu, no que se refere, por exemplo, ao mundo dos negócios, as relações de comércio. Então, você tem práticas deletérias à livre concorrência, por exemplo, na formação de preços. Mercadorias que são supostamente transacionadas por um preço, mas o preço real é outro. E como é que esse preço real é monetizado? Às vezes, não é sempre, mediante o uso de tecnologias. Então, a lavagem de dinheiro também, ela constitui um desafio ao Estado na medida que ela muda ao longo do tempo. E aí, nós estamos vendo, em relação a todos esses eventos pretéritos,
sempre estão presentes mecanismos de lavagem de dinheiro e também de corrupção em sentido lato, né, em sentido amplo da palavra. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, todos esses crimes contra a administração pública. Daí o presidente Lula ter determinado esse esforço do governo, liderado em alto nível pelo vice-presidente Alckmin, para que se enfatize que o governo se mobiliza no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que são temas essenciais para que a gente tenha a restauração do império da lei no Brasil. Então eu diria que esse evento de hoje, ele complementa as ações práticas que, notadamente, a Polícia Federal e outros órgãos do sistema de justiça estão empreendendo. É olhar para trás e olhar para frente. É a prática da repressão em relação a crimes pretéritos e a prática preventiva em relação a mecanismos de cometimento de novos ilícitos. Última pergunta, Edilene, Rádio Itatiaia. Bem, ministro, gente, boa tarde. Ministro, eu queria que o senhor comentasse o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro exibidas hoje na CPMI do 8 de janeiro, falando sobre o hacker do bem, que apresentaria provas de que as eleições de 2014 teriam sido fraudadas. Eu queria também que o senhor comentasse se entra no escopo de investigações da Polícia Federal a possibilidade de o apagão no sistema elétrico ter sido um atentado, um ataque. Em relação ao apagão, eu recebi uma demanda do ministro Alexandre Silveira, uma demanda formal. E o que o ministro Alexandre Silveira diz é que, até agora, os órgãos técnicos não deram a explicação clara, nítida sobre o que ocorreu. Ora, na medida em que não há uma explicação técnica objetiva, demonstrada, se abre um cardápio de possibilidades, entre as quais a de ação humana. E aí você tem outra derivação, ação humana intencional ou uma ação humana eventualmente por negligência, por imperícia, por imprudência. Então, a medida de cautela, a medida de prudência a ser feita foi aquela que eu adotei, ou seja, transformar o ofício do ministro Alexandre Silveira numa determinação à Polícia Federal que proceda à investigação dos graves fatos, porque nós já vivemos neste ano com múltiplas tentativas de sabotagem do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Já houve múltiplos eventos que estão documentados. Tentativa de derrubar a torre de transmissão, tentativa de incendiar a torre de transmissão em várias partes do Brasil. Não sabemos, eu não me permito afirmar, eu diria no terreno das possibilidades, sim, pode ser fruto de alguma ação humana, intencional ou não. Em relação ao impacto de declarações pretéritas, eu friso o que disse há pouco. Quando você analisa uma prova, e falo isso por experiência, de juiz inclusive, você nunca analisa a prova isoladamente. Então é claro que é um conjunto, você fala conjunto probatório, acervo probatório. E, evidentemente, todos esses elementos que a senhora aludiu integram esse acervo. Ou seja, você tem um personagem que diz, eu atuei como hacker. E você tem outro personagem que diz, tem um hacker, pelo menos uma certeza você extrai, que havia um hacker. Por dedução lógica. Tem dois dizendo a mesma coisa. Então é esse exercício de análise de prova que é feito tecnicamente, não é feito por instâncias políticas. Não é o governo que faz isso, é importante frisar. Você tem a polícia, você tem o juiz, o promotor, o procurador, enfim. Então é isso que vai acontecer. São peças de um quebra-cabeça que estão se apresentando. Eu diria que tecnicamente, hoje, várias peças foram apresentadas a esse quebra-cabeça e essa montagem cabe aos órgãos do sistema de segurança e do sistema de justiça e não, claro, a uma ação política. Eu quero agradecer novamente ao presidente Alckmin a gentileza de estar aqui oferecendo o prestígio, o peso da sua presença e também aos nossos parceiros, notadamente o ministro Vinícius da CGU, mas também a Fazenda, o Ministério da Fazenda, o Banco Central e outros que são essenciais e enfatizo o quão estratégica é essa iniciativa, no sentido de nós mostrarmos a diretriz clara do presidente Lula de combate à corrupção e lavagem de dinheiro.